para a história, nós vemos que as grandes pandemias que aconteceram no passado, aconteceram na Europa, na Ásia, muitas vezes na África, mas elas não chegavam no nosso continente. Hoje, esta pandemia, ela está quase que em todos os lugares do mundo inteiro. Então nós temos que nos proteger. Mas isso é um sinal da vida de Jesus. Porque a vida de Jesus, ela está próxima. Porque guerras, temos todos, quase que diariamente nós ouvimos nos noticiários rumores de guerras. Guerras constantes, ataques constantes a Israel, no Oriente Médio. Mas um vírus que se disseminou no mundo inteiro. Nos últimos tempos nós tomamos conhecimento. A AIDS, nos anos 80. Nos anos 2000, nós tivemos aí a doença que atingiu muitos brasileiros no mundo inteiro, como foi o HN1, como o Zika vírus e tantos outros, e agora o coronavírus. Se nós esperássemos sinais fortes, a população não suportaria. Deus está trazendo o final dos tempos em dose, em conta-gotas, porque a maioria do povo não está sendo atingida. E é hora de nós voltarmos para Deus, irmãos. É hora de nós olhar para dentro de cada um de nós e ver, e mudar, e buscar, porque é isso que Deus estava cobrando do povo naquela época, na época anterior a Jesus Cristo, na reconstrução do templo. Porque eu e você, a Bíblia diz que nós somos o templo, nós somos a morada de Deus. E às vezes nós sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, assim como Deus sabe de todos nós. Mas é hora de restauração. É hora do pedir perdão, é hora do conserto. Porque este vírus matou famílias inteiras. Pessoas de várias famílias morreram de um dia para o outro. E isso é o sinal dos últimos tempos na face da terra, do homem na face da terra. Toca na tela, bem no caixa. E nós estamos nesta época do fim dos tempos. A Bíblia estava dizendo aqui na história que Ageu conta no capítulo 2, que Zorobabel, ele voltou da terra do cativeiro, dos 70 anos de cativeiro, com uma missão junto com o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, para restaurar a adoração do templo. Mas quando eles chegaram, o templo estava destruído, os utensílios sagrados não estavam no templo. Embora ele tenha trazido uma leva de judeus repatriados do cativeiro novamente para a terra, ainda assim encontraram a cidade destruída, sem adoração, as pessoas passando necessidades, os povos vizinhos invadindo o território, tornando escravos o povo de Israel ainda. E eles não conseguiram restaurar o templo. Eles não conseguiram restaurar a oração, a pregação, o sacerdócio do templo. Então Deus, segundo o livro do profeta Neemias, ele vem com a missão de restauração. As lutas, irmãos, que ele enfrentou, talvez sejam lutas que você passa dentro do teu coração. Afrontos, porque muitas vezes a palavra de Deus, o apóstolo Tiago, ele diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, dentro de nós, dentro de você. Tem coisas que você não quer fazer, mas acaba fazendo. Tem decisões que você toma que são erradas e que são pecados e que entristecem o coração de Deus. Todo homem e toda mulher, nós somos suscetíveis aos erros.
E nós precisamos consertar essa casa espiritual com o Senhor. Não estaremos livres do pecado, não. Nós não estaremos livres das tentações desse mundo, não. Nós não estaremos porque, enquanto estivermos neste mundo, nós sofreremos as tentações deste mundo. Aqui, Deus está querendo restaurar o templo, a igreja, o lugar da adoração. Mas para restaurar o lugar da adoração é necessário que o homem intervenha nesta restauração. Um primeiro momento, Deus capacitou para restaurar as muralhas, segundo o livro de Jeremias, para depois a restauração do templo. E Neemias traz uma advertência para o povo da terra, que eles estavam muito preocupados com as suas casas, com as suas moradias, com os seus confortos, restaurando, transformando as suas casas, mas a adoração do templo estava destruída. O templo não era visitado, estava tomado, irmãos, pelas aranhas, pelos morcegos, pelos insetos, pelos animais. Neemias conserta, limpa, reconstitui o templo, restitui a adoração, os utensílios sagrados. Aí Deus começa novamente a olhar para aquele povo. E quando nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, aqui no versículo 8 do capítulo 2 do livro do profeta Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós nos consertamos com Deus, Deus traz paz ao nosso coração. Porque quando nós estamos com a nossa vida errada, praticando as coisas erradas, nós não estamos em paz. O povo de Israel desobedecia a Deus, se prostituía, enganava, roubava, trapaceava, mentia, dava as costas para Deus e pagava um preço muito caro pela desobediência. O povo de Israel foi lançado no cativeiro por causa da desobediência, por causa do pecado que havia cometido contra o Eterno de Israel. O que aconteceu? 70 anos foram levados para o cativeiro. Muitos justos foram levados para o cativeiro por causa dos pecadores. Olha, escuta aí. Deus não faz distinção entre um e outro. Na nação de Israel havia homens tementes a Deus que foram levados para o cativeiro por causa dos pecadores. Cuidado, você que está me assistindo, muitas vezes somos enganados ou enganamos. Falamos a verdade ou mentimos. Israel não era 100% idólatra, mas se tornou idólatra. Israel estava no pecado porque o povo deixou de obedecer a Deus. E quando Neemias, Zorobabel, na primeira tentativa ele não consegue restaurar, então depois Deus levanta Neemias para restaurar o templo, a adoração do templo, o sacerdócio do templo. Aí Deus trouxe paz para Israel. Porque enquanto nós não consertarmos o nosso coração diante de Deus, a nossa mente, a nossa vida, as nossas ações diante de Deus, nós não podemos ter paz em nossos corações. Porque o ímpio, o pecador, aquele que é de Satanás, ele não tem paz em seu coração. E nós, quando pecamos, nós não temos paz em nossos corações. Porque nós nos separamos de Deus. Eu vim aqui nessa noite para que eu e você tenhamos paz. Para que eu e você, que nós não somos anjos, nós não somos santos, nós somos falhos. Mas nós precisamos buscar, irmão Antônio, a paz que Deus quer nos dar. Mas como é que nós vamos ter paz? Quando nós restaurarmos a nossa casa espiritual, cujo morador é o Espírito Santo, traga alegria, mas sinta prazer de estar em nós. Porque muitas vezes
Nós, Mancenira, nós magoamos o Espírito Santo. Nós magoamos, irmãos, nós magoamos o Espírito Santo. E quando nós magoamos, nós agradamos a Satanás. Porque a parábola que diz que quando um espírito sai, é expulso do homem, e o homem para de buscar a Deus, o espírito sai, anda por lugares áridos, ele volta, e quando ele volta, ele traz mais 7 junto com ele, e piores do que ele, e o estado daquela pessoa que era ruim antes, agora fica pior ainda, porque não deixou o Espírito Santo, meu irmão, você que está me assistindo em casa, não deixou Deus agir. Volte para casa, mas volte para a casa do Senhor. Talvez Deus quer transformar vidas. Deus quer me usar, quer usar qualquer um de nós que estamos aqui. E os tempos estão chegando. O fim do mundo, irmãos, para muitos é a morte. Mas o fim do mundo vai ser o fim de Satanás, o fim do pecado. Vai ser o fim. E o mundo, Deus restaurará e trará um novo mundo, uma nova Jerusalém, onde não haverá mais pecados, onde não haverá mais dor, choro, briga, inimizade, onde não haverão mais pecados, confrontos contra Deus. Porque aqueles que viviam no pecado e que não voltaram aos caminhos do Senhor, ou que não se entregaram, que não se curvaram, não obedeceram, a Bíblia diz que o falso profeta, Satanás, o anticristo, a besta, eles foram lançados num lago de fogo que arde para toda a eternidade. E haverá um novo céus e a nova terra. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a conquistar o teu espaço nesse novo céu e na nova terra. Pode um homem querer te vender um lugar no céu? Pode, mas você não vai crer, porque ele não tem esse poder, ele não tem esta categoria espiritual para vender aquilo que não é dele. Mas eu e você, nós precisamos conquistar um lugar nesta nova terra, aonde não haverá choro, aonde não haverá intrigas, aonde não haverá contendas ou guerra, haverá somente paz. E a luz não vai ser mais a luz elétrica, porque o próprio Deus vai iluminar as nossas vidas, vai iluminar aqueles que estiverem nos céus. E eu quero convidar você para estar comigo no novo céu e na nova terra. Meus queridos, nós precisamos, como pastores, muitas vezes nós queremos construir grandes templos, colocar os materiais mais finos e mais caros. Não é errado, mas quando Jesus mostra Jerusalém para os apóstolos, para os discípulos, ele diz: não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus queridos, deste mundo para o mundo vindouro, para a glória do Senhor, aonde Deus quer que eu e você estejamos, nós não levaremos nem as roupas dos nossos corpos. Nada deste mundo servirá no mundo vindouro. É por isso que nós não podemos ser apegados às coisas materiais. Nós não podemos ser mesquinhos. Nós não podemos passar a vida inteira só pensando no dinheiro. Dinheiro é bom, é maravilhoso, uma roupa bonita, não é bom usar uma roupa nova, não é bom ter uma casa boa, não é bom ter um carro novo, não, é bom, é maravilhoso. Esses prazeres são naturais, mas o que Deus tem preparado para mim e para você é espiritual, é incomparável. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que é que este mundo nos oferece que é melhor que a salvação? Dinheiro. O dinheiro nós compramos muitas coisas, mas quando estão doentes, muitas pessoas gastaram a sua fortuna, dinheiros que juntaram a vida inteira para não morrer e acabam morrendo, porque há uma hipocrisia no ser humano. Há uma hipocrisia porque as pessoas acham que o dinheiro compra tudo, não compra a salvação. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Israel virou as costas para o Eterno. O profeta Jeremias advertiu Israel. E o segundo templo, irmãos, no primeiro templo eles foram presos. O templo foi queimado. Nabucodonosor levou prisioneiros, destruiu, levou a riqueza. No segundo templo, na era de Jesus, veio o general Tito, general romano, e destruiu e dispersou o povo de Israel, que só veio ser nação depois, meus queridos, de mais de 1900 anos. Em 1948, Israel, do ano 72 da era cristã até 1948, a nação de Israel viveu nômade por entre as nações, sem território, sem uma terra própria, irmão Antônio. Mas em 1948, Deus deu na Palestina uma terra para o povo de Israel morar. Glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque muitas vezes o pecado, a idolatria, virar as costas para Deus é isso que dá. A gente se perde, sofre, paga um preço muito caro. Que Deus perdoe os nossos pecados. Que Deus perdoe o pecado de cada um. Talvez você que esteja me assistindo esteja dizendo, eu não tenho nenhum pecado. Ou diga, talvez eu seja o maior pecador dos pecadores. Não importa. Se você crer, Deus vai salvar você, a sua família. Para isso que nós viemos aqui nesta noite, para dizer que Deus quer restaurar o teu coração, porque é o tempo do Espírito Santo. Sabeis que o Espírito Santo habita em vós. Você que está aqui nesta noite, o Espírito Santo habita em vós. Mas a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo. Quantas vezes nós entristecemos Ele? Quantas vezes nós entristecemos Deus dentro de nós? Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? E não damos ouvidos à sua voz. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? A Bíblia diz, peça, porém, com fé e em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Sabe como é que é as ondas do mar? O vento está para lá, ela vai para lá. O vento está para cá, ela vem para cá. Ou seja, vai para qualquer lado. Você e eu, nós precisamos ser firmes. Salmo 125, no verso 1 diz, os que confiam no Senhor serão como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia. Então, nós não podemos ser deixados levar por qualquer sorte de vento. Eu estou pregando, tem gente que está me assistindo fora de Palmeira, noutra cidade. Obrigado pela audiência. Obrigado por você estar nos assistindo ou vai assistir esse vídeo. Eu gostaria de orar por você. Tem pessoas que estão doentes em hospitais. Tem pessoas que estão precisando de um consolo nos seus corações. Nós vamos orar por você. Talvez você esteja com o teu coração partido dentro de você e você não tenha forças para se levantar. Você gostaria de se levantar, mas não tem forças. Gostaria de parar muitas vezes do que você está fazendo. Se arrependeu do que você fez, mas você não tem força de recomeçar. Deus quer fazer. Deus quer transformar você. Porque não há nenhum pecado que o meu Deus, o nosso Deus, não possa perdoar. Ele pode todas as coisas. Eu quero nesta noite pedir para que você que está aqui na igreja
Feche os teus olhos. Você que está em casa, levante o volume aí do celular. Pare de fazer o que você está fazendo. Tira um momento de oração comigo, com a igreja, com as pessoas que estão online. E nós vamos orar agora. Feche teus olhos. Soberano Deus e Pai, nós nos alegramos na presença do Senhor eterno de Israel. Quantas vezes, Pai, o Senhor advertiu a nação de Israel. O Senhor levantou profetas. O Senhor levantou homens cheios do Espírito Santo, que alertaram reis, que alertaram o povo, que alertaram no tempo, para que se voltasse a Deus, que se voltasse ao eterno de Israel. Mas não ouviram, não trataram com seriedade, antes desprezaram as profecias, prenderam o profeta. Pai, eles foram maldosos com aqueles que pregaram a tua palavra. Mas o resultado da desobediência pelo pecado é que eles foram levados cativos para a terra do inimigo, aonde foram chicoteados, aprisionados, passaram fome, foram humilhados. Mas a Bíblia diz que os humilhados foram exaltados. E homens que estavam na terra do cativeiro, Deus levou a conviver com as mais altas autoridades. A exemplo de Neemias, governador de Judá, que Deus usou a boca de Hanani para levar notícias a Neemias acerca da escravidão, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, das muralhas e do povo que estava sofrendo na terra. Assim como Deus levantou Zorobabel, capacitou e mandou para governar Judá, para levantar novamente as paredes do templo, restaurar as muralhas. Mas o povo da terra não deixava. Talvez você queira se levantar, mas tem pessoas que chegam e dizem: isso não precisa, Deus é bom, Deus perdoa, pode continuar fazendo as coisas erradas, pode continuar pecando. Saiba que esta voz não provém de Deus, mas provém do maligno. Nesta noite, cai por terra toda a obra do inimigo, cai por terra toda a obra do maligno, cai por terra tudo aquilo que tem nos afastado dos caminhos da salvação, que está em Cristo Jesus. Que toda a obra do inimigo, toda a obra do maligno caia por terra, porque nós estamos aqui nesta noite fazendo uma live, porque nós não podemos fazer um culto público, mas nós podemos adorar a Deus. Você pode adorar a Deus aí na sua casa, porque unidos nós somos fortes e unidos nós alcançaremos salvação, que é em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Continue aí assistindo, porque há um Deus que tudo pode. Ele é o único Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós queremos cantar um cântico que diz, em Ré maior, único. Ele diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti,
Damos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus derrame sobre as nossas vidas a paz. Que Deus venha trazer socorro financeiro. Que Deus venha trazer alegria ao teu coração. Que toda humilhação, que todo desprezo caia por terra, para que as pessoas amem mais e sejam amadas, para que haja mais respeito entre nós, mútuo, e nós podemos também respeitar, para que haja mais sinceridade, verdade, fidelidade. É por isso que Ele é o único Deus e não há outro. O Deus de Israel, a nação de Israel, louvado seja. E Deus abençoe essa nação, porque é de lá que provém a sua palavra, de lá que provém a salvação de cada um de nós, na pessoa de Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra e toda a glória, e ao eterno Deus glória, louvor e honra. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo uma live e nós precisamos, já vão fazer quase 2 meses que a igreja está fechada, e a igreja vive de doação, vive de dízimos e ofertas. Seja um abençoador da obra de Deus, seja um parceiro da obra de Deus. Envie a sua oferta e seu dízimo. Envie a sua ajuda para a igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa, a obra de Deus precisa, a manutenção do templo precisa da sua ajuda. Porque quando nós ajudamos de coração, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Amém? Domingo, nós estaremos aqui fazendo o culto pela manhã. Às 9 horas da manhã, nós faremos o culto da manhã. E nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus e cearemos com o Senhor o pão e o vinho, o corpo de Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de vocês estarem aqui, de todos nós que estamos aqui, em obediência ao decreto municipal, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos encha de alegria. Fecha teus olhos. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua presença. Abençoa as nossas irmãs e os nossos irmãos que aqui estão. E abençoa o Brasil e o mundo, o Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões e a nossa região, e as nossas igrejas, os nossos líderes, os nossos liderados, todos. Eu despeço na doce paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Shalom Adonai, em nome de Jesus.
Quem sou nesta história?